Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Estamos aqui de volta no espaço da congregação judaica com o testemunho de Mashiach Mahanaim. Eu sou a Morah Hayá. Vamos estudar hoje a Haftarah referente a Parashat Shavua, a Parashat Emor. A Haftarah está em Yehezkel, capítulo 44, a partir do 15 até o Pasuk 44. Vamos começar então a leitura do texto. Baruch Hashem. Já os sacerdotes levitas, filhos de Tzadok, que guardaram o meu santuário, quando os filhos de Israel se afastaram de mim, eles virão para oficiar perante mim e portar as oferendas de gordura e sangue. Diz Adonai Elohim. Eles entrarão no meu santuário, aproximar-se-ão de minha mesa para oficiar perante mim e serão responsáveis por cumprir minhas determinações. Quando entrarem pelos portões do pátio interior, estarão vestidos com roupas de linho, sem nada que seja de lã, tanto ao oficiarem junto aos portões como ao seu interior. Adornos de linho cobrirão suas cabeças e também de linho serão seus calções. Não se cingirão de nada que provoque suor. Antes de sair ao pátio exterior para estar perante o povo, despirão as vestes usadas enquanto ministravam, depositá-las nas câmaras santas e vestirão outras roupas, para que não se misturem ao povo usando as vestimentas que se tornaram santificadas. Não rasparão as suas cabeças, nem deixarão mechas compridas em seus cabelos, mas sim os cortarão no tamanho apropriado. Ao adentrar o santuário, nenhum sacerdote beberá vinho. Não desposarão nem viúva, a não ser que seja um sacerdote, nem divorciada, mas sim virgens da estirpe da casa de Israel. Ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o profano, e discernir entre o impuro e o puro. Em caso de uma controvérsia, ofereciam como para julgar, sempre segundo os meus preceitos, e guardarão minhas leis e meus estatutos, cumprindo a cada situação o que neles está prescrito, não deixando de santificar meu Shabbatot, não tocarão em mortos, que não sejam parentes próximos, para que não se impurifiquem. Somente por seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou irmã, que não tiver marido, poderão impurificar-se. Depois que o sacerdote tiver se purificado, serão contados 7 dias, e quando adentrar o santuário para lá oficiar no pátio interior, apresentará a sua oferenda de pecado, diz Adonai Elohim. Assim será a sua herança. Eu sou sua herança. Não lhes darei possessão em Israel. Eu sou sua possessão. As oferendas, tanto de vegetais, quanto as que são oferecidas por reparação de pecados e aquelas apresentadas por reconhecimento de culpa, serão seu alimento. Tudo o que for consagrado a Adonai em Israel lhes pertencerá, bem como as primícias de todos os frutos de toda a oferenda alçada. Dareis também aos sacerdotes a primeira farinha de vossa produção, para que permaneça a sua bênção sobre vossas casas, assim que morreram por si só, ou que tenham sido estilhaçados, tanto aves como animais, jamais os sacerdotes deverão comer. Baruch Hashem, que é forte esta palavra do Eterno, por meio do profeta Yehezkel. Hoje, temos que trazer este ensino aplicado em nossas vidas no âmbito prático. Cada judeu, cada judia, tanto homem quanto mulher, hoje, neste momento onde não existe o templo físico para o trabalho divino, cada judeu é um sacerdote. O sacerdote que faz o serviço divino dentro de sua própria casa, de seu próprio lar. O Eterno aqui está destacando os filhos de Sadoc. Eles mantiveram, está escrito assim no versículo 15, eles guardaram o meu santuário. O que significa isso? Guardar o santuário de Deus. É dito que os sacerdotes no templo, eles guardavam o templo durante a noite, porque durante o dia o templo ficava aberto
para os sacrifícios da manhã e da tarde. Mas no momento da noite, o templo era fechado e somente os sacerdotes ficavam lá, fazendo o que hoje nós fazemos com o Arvit, que era recolher, terminar de queimar os sacrifícios da tarde, que ainda tinha para queimar, e recolher as cinzas do altar. Todo esse trabalho que era feito à noite, hoje substituímos pela reza do Arvit. Além de tudo, os sacerdotes protegiam o prédio, né? É óbvio que a proteção vinha, óbvio, do Eterno que estava ali naquele lugar, mas os sacerdotes tinham cuidado com o lugar, ficavam ali cuidando do templo, né? Guardando o templo. Hoje nós estamos no tempo de escuridão, como se estivéssemos à noite. O tempo da noite que Mashiach falou. Eu preciso ir porque logo virá a noite. E ele prossegue dizendo que será que quando o Filho do Homem voltar vai achar fé aqui na terra? Porque a noite, a escuridão ia chegar. E Mashiach sabia que aconteceria no meio do povo de Israel, daquele povo ali que ele tinha feito talmidim, né? Alunos, haveria uma apostasia, um esquecimento da Torá, um afastamento das mitzvot. Né? Israel seria espalhado novamente. Seria um período noturno. Mas o que nós entendemos então com esta profecia, com este texto? Aqueles sacerdotes que mantivessem a guarda do santuário, aqueles que mesmo à noite, com as portas cerradas, fechadas, estivessem ali trabalhando para Deus, fazendo ali o serviço para Deus, limpando o altar, queimando os sacrifícios que ainda restavam, vigiando o lugar, cuidando do lugar, protegendo o espaço onde Deus se manifestava. Esses deveriam então agora oficiar para Deus quando tivesse a oportunidade de voltar para o templo sagrado. Aqui no caso aqui, eles iriam voltar para o local do templo sagrado e iriam oficiar lá. Assim somos nós hoje, aqueles que se mantiverem no trabalho divino, de forma correta, usando as roupas corretas, santificadas, todas de linho. Aqui o Eterno ele ressalta que não tenha nada de lã. No versículo 17 ele diz assim, sem nada que seja de lã. A lã e o linho foi aquilo, né, que os primeiros homens lá ofereceram como sacrifício para Deus. A Hevel levou a lã e Caim levou o linho. O que quer dizer isso? O linho é a gvurá, a lã é a chesed. Para Deus, para o trabalho divino, para sermos sacerdotes perante Deus, precisamos nos revestir de linho. O linho, ele também, além de denotar a gvurá, ele denota também proteção divina. Gvurá por quê? Porque para fazermos o serviço para Deus, nós temos que usar da disciplina, nós temos que usar da força, do desejo ativo, sermos ativos, proativos para fazermos a vontade de Deus. Porque o serviço de Deus, ele é pesado. Mas se nós nos mantivermos em gvurá, em força, em prontidão como soldados para a guerra, nós iremos oficiar da forma correta para Deus. O Eterno ainda fala que as roupas dos homens, dos sacerdotes, não poderiam se misturar com as roupas do povo. Elas deviam ser retiradas a uma sala de santidade. Isso, roupas a gente sabe que é a maneira das ações da gente, como a gente se mostra no mundo com a nossa... a maneira de nós agirmos no meio das pessoas, como nós estamos mostrando as nossas ações para as pessoas. Nós não podemos nos misturar com as pessoas da terra. Nós temos que ser santificados. Essa roupa tem que ser santificada e separada. Não pode ser uma mistura. Quem oficia para Deus, quem trabalha para Deus, não pode se casar com mulher que já foi casada, mulher divorciada. Não pode se casar com uma mulher prostituta. Não pode se casar com uma mulher que não seja do povo de Israel. O que quer dizer isso? Além do literal que eles seguiam,
as leis do Eterno. Isso, o que são mulheres? Mulheres são, denota a crença das pessoas, né? Aquilo que as pessoas têm como religião. Então, a pessoa que é o sacerdote, a mulher, a sacerdotisa de Deus, que oficia para Deus, ela não pode se misturar com as crenças do povo da terra, com a prostituição das outras religiões. Não é para se misturar com alguém que já foi divorciado destas prostituições. O que quer dizer isso? Não é para fazer associação com uma pessoa que tem ainda algum tipo de vínculo, né? Mesmo que, eu não estou mais casado, mas ainda carrega o vínculo, porque ainda tem filhos com aquela pessoa, ainda tem uma história que foi vivida com aquela pessoa, ainda tem frutos daquela relação com aquela crença antiga. Essas mulheres não devem ser esposas de sacerdotes. As viúvas, mesmo as viúvas dos estrangeiros, a viúva só se for de um sacerdote. Isso aí é permitido. Então, nós só devemos nos misturar com a crença do nosso povo, né? Aqui fala, como nós vamos estudar na Parashá Temor, né, da questão de não se impurificar com o morto, a não ser que seja um morto de alguém muito próximo. A esposa do sacerdote, no caso, a mãe, o pai, o irmão ou uma irmã que ainda não foi desposada. Porque na medida que a mulher é desposada, ela se torna parte do marido dela, ou seja, ela já não faz parte daquela primeira família, ela já vai fazer parte de outra família. Então ela não se torna mais, não é mais um parente próximo para o sacerdote. A irmã solteira, sim, né? E depois que se impurificasse por essas pessoas, ele tinha que vir trazer um sacrifício de pecado. Porque ele se impurificou para cuidar do ente querido, mas ao mesmo tempo violou uma regra, porque a morte não combina com a vida. No templo existe a raiz da vida, a fonte da vida, a Shekhinah, a presença divina. E a morte é a oposição, causando então um curto-circuito ali de forças opostas, né? Trazendo a morte. Porque é forçar a barra, vamos colocar assim. Trabalhar para Deus, não podemos com as roupas carregando a impureza, com as mãos carregando a sujeira, com o corpo carregando a morte, né? Para trabalhar para Deus, nós temos que nos revestir de pureza, porque temos que estar em similaridade de forma para não sermos consumidos pela grandeza do Eterno, sua força, sua Shekhinah. Para trabalharmos para Deus, temos que compreender, somos hoje os sacerdotes que estavam ali separados no templo, né? Aqui continua falando que para eles seriam o alimento dos sacrifícios, aqueles animais, ficariam para eles se alimentar. As primícias dos frutos da terra também, as primeiras farinhas era para ser levado para eles, ou seja, eles seriam alimentados por fazer esse trabalho de intermediação entre o povo e a luz, né? Viria para eles então o alimento, o cuidado de Deus. E o Eterno diz: eu sou a herança de vocês. A herança do sacerdote é o Eterno. Então, se você hoje é o sacerdote, a sua herança é o Eterno, é essa presença maravilhosa, é essa reconexão, é esse alinhamento com a luz primordial, com aquilo que te criou, de onde você surgiu. E isso é pleno, preenche totalmente a todas as necessidades da nossa alma e do nosso corpo. Tem um aviso aqui no final a respeito de não comer animais, né, que foram estraçalhados por outros animais, né, nem animais e também, no caso de animais mamíferos, e nem as aves, né. Eles não devem comer animais que morreram por si só. A maneira correta de tirar a vida de um animal é com a Shechitá, que é algo que é intencional e feito de maneira que o animal não sofra, intencional apenas para retirar do animal proveito, tanto para o alimento e no sentido aqui para o sacerdote, para o sacrifício. A morte, ela teria um propósito, né?
Não era uma morte por violência e nem por ganância de outro animal ou de um acidente, uma violência de algum tipo. Não. Seria uma morte para um trabalho divino, para alimentar um corpo de um homem de Deus, de um homem santificado, para alimentar a alma do povo com perdão. Não é isso? Para fazer um trabalho para Deus. Teria um sentido para a morte. A morte não seria em vão. Baruch Hashem. Então, vamos continuar os estudos essa semana. Temos a Parashat Emor. Este foi o estudo, o shiur da Haftarah Emor. Deixe um like no vídeo, compartilhe com pessoas que estão desabrochando para a luz do Eterno, para que elas tomem consciência do seu serviço sacerdotal, da necessidade de se purificar diante de Deus, da necessidade de ser uma referência e de se santificar. É dito também aqui no texto que eles tinham esse trabalho de fazer com que o povo se santificasse para Deus, separar o puro do impuro, o santo do profano. Esse é o trabalho do sacerdote. Você é sacerdote do Eterno. Separe o santo do profano, o puro do impuro, purifique-se para Deus. Entregue toda tua ação, tua fala, teus pensamentos, tuas emoções, na vontade do Eterno. Trabalhe para Deus. Seja um sacerdote. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam.